Será que valeu a pena ter trocado o cargo de analista judiciário do TRT pelo cargo de analista do MPU? É sobre isso que eu quero conversar com você nesse vídeo hoje. Então, fique comigo, se inscreva no canal desde já, curte aí. Eu me chamo Bruno Mendes, para quem não me conhece. Eu sou analista do MPU, ex-analista do TRT, da 8ª Região, ex-agente administrativo. E, como você já deve saber, como já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, eu troquei o cargo de analista do TRT da 8ª Região pelo cargo de analista do MPU. A grande pergunta é, será que essa troca valeu a pena? Será que essa escolha valeu a pena? Será que realmente teve mais vantagens do que desvantagens? Bom, em primeiro lugar, gente, só para fazer uma retrospectiva da minha trajetória, eu ocupava um cargo de agente administrativo, que era um cargo de nível médio, no Ministério do Trabalho, portanto, um cargo público federal. E tive aí uma carreira de muitas viagens para fazer concurso de TRTs. E plantei algumas nomeações, plantei várias aprovações e algumas renderam nomeações. Dentre elas o TRT da 8ª Região, que lugar onde eu realmente cumpri esse sonho de ser analista, porque de fato é uma carreira, principalmente na área jurídica, uma carreira excepcional no que diz respeito aos servidores. Aí eu não estou comparando aqui em relação às carreiras de último nível, né, como magistratura, Ministério Público, mas em relação às carreiras de servidor, sem sombra de dúvida, analista do Poder Judiciário da União e analista do MPU estão, sem sombra de dúvida, acima de muitas outras carreiras. Pela qualidade de trabalho, pela progressão remuneratória, que em 13 anos você alcança o teto, pela questão de existir um recesso, pelo fato de ter um ótimo auxílio alimentação, planos de saúde, vários outros benefícios, e além disso uma jornada bem razoável comparando a diversos outros cargos públicos e principalmente se formos comparar com os vínculos de emprego regidos pela CLT. Então, no Poder Judiciário da União, por exemplo, nós temos uma carga horária reduzida para 35 horas semanais, o que dá 7 horas por dia. Bom, gente, em primeiro lugar, respondendo a esse questionamento se valeu a pena ou não, sem sombra de dúvidas, valeu a pena, eu vou te dizer o porquê. Primeiro ponto, que, aliás, foi o principal fator que me fez decidir por essa troca, como você já deve ter visto no outro vídeo, que é o fator da remoção nacional. Porque num tribunal de âmbito regional, essa remoção, além de ser muito mais demorada, porque, por exemplo, na 8ª Região era necessário 3 anos no mínimo de permanência na mesma localidade, ou seja, ao tomar posse você tinha que trabalhar no mínimo 3 anos para depois pensar numa remoção, sendo que numa remoção de âmbito regional, a sua perspectiva é de ser removido para um lugar não tão distante, um lugar ainda assim um interior, digamos assim, né? Uma cidade tão interior quanto aquela que você entrou. Então, para você chegar numa capital, vai te demandar um tempo de serviço muito grande. Então, eu observava esses concursos de remoção lá no TRT e eu percebia que as pessoas que conseguiam remoção eram pessoas com muito tempo de serviço. Muito tempo de serviço. As pessoas que conseguiam remoção para cidades boas, melhor dizendo. Então, assim, essas pessoas que iam para cidades estratégicas, cidades com aeroporto, cidade com shopping, com uma estrutura um pouco melhor, eram pessoas com um tempo de serviço muito grande. Então, não tinha como concorrer. Já no Ministério Público da União, e isso se aplica a todos os ramos do MPU, é uma remoção que engloba todos os sub-ramos do MPU, MPT, MPF, MPM e MPDFT. Essa remoção, ela é de âmbito nacional, sendo que dentro da unidade da federação que você tem preferência, você tem no mínimo 3 chances de entrar naquela unidade da federação. Então, se eu quero, por exemplo, ir para o Rio de Janeiro, eu tenho dentro do Rio de Janeiro a opção de ir para o MPF, para o MPT, para o MPM, sendo que, se nós pensarmos de forma ainda mais específica, dentro de cada dessas existem as unidades regionais, que são maiores do que aquelas municipais. Então, por exemplo,
No caso do MPF, existem as procuradorias da República no município, aí pode ser no município de Niterói, no município de São Gonçalo, no município do Rio, mas também tem a Procuradoria do Estado. Então já é uma sede que fica na capital, que engloba todo o estado. Além disso, no caso específico do Rio de Janeiro, tem a Procuradoria Regional da República, que é onde ficam lotados os membros que atuam na segunda instância, ou seja, no Tribunal Regional Federal da segunda região, no caso do Rio. São 6 regiões, então em cada um desses lugares onde existe um Tribunal Regional Federal, existe também uma Procuradoria Regional Federal, ou melhor, uma Procuradoria Regional da República, tá bom? Então, você tem, dentro do mesmo ramo, várias unidades para te proporcionar uma oportunidade de remoção. Então, isso foi o principal fator. Falando sobre o tempo de permanência mínima no MPF é de apenas 1 ano. Então, depois de 1 ano, você tomou posse. Depois de 1 ano, você tem chance de remover para o lugar onde você quer. Ainda que não seja especificamente, você não vai conseguir com 1 ano remover para João Pessoa, remover para Fortaleza, que são capitais do Nordeste que são extremamente concorridas. De todo modo, você consegue ir para localidades próximas que te permitem um deslocamento de carro que vai fazer com que você aí tenha uma qualidade de vida bem próxima daquela da sua lotação final. Outro fator que me faz acreditar ter valido muito a pena é a questão do ritmo de trabalho. Isso aqui é muito importante para você que também faz TRT. Eu não vou ser hipócrita nem ingrato com os TRTs. Pelo contrário, sempre foi meu sonho ser um servidor de TRT. Graças a Deus eu alcancei esse sonho, Deus me proporcionou isso, depois de muito tempo de preparação. Mas, se você sabe como funciona a dinâmica da Justiça do Trabalho, certamente você vai entender que tem um ritmo de trabalho muito intenso, pela quantidade de reclamações trabalhistas. E, além disso, existe uma diferenciação crucial aqui. O Poder Judiciário, ele represa as demandas. Então, ele recebe as demandas e, a partir do momento que ele recebe aquele processo, ele vai continuar com aquele processo até que ele termine. Já o Ministério Público, não. O Ministério Público, ele vai atuar num determinado feito, e, anexando aquela manifestação, o processo ele sai da sua caixa. O processo ele volta para a Justiça. Então, o Judiciário ele represa, melhor dizendo, o MPU, e aí qualquer um dos seus ramos, não. Ele se manifesta naquele processo e o processo volta para a Justiça. Então, olha a diferença de quantidades de demanda. Ainda que tivesse uma quantidade de processos similar, por exemplo, digamos que por dia passem 10 mil processos pela Justiça do Trabalho. Os 10 mil processos que passam pela Justiça do Trabalho vão permanecer lá. E digamos que por dia passem 10 mil processos pelo MPF. Esses 10 mil processos não vão permanecer, eles vão só passar pelo MPF. Uma vez que o MPF atuou, tratou o processo, se manifestou, aquilo ali, ele continua o processo, ele vai ter o seu trâmite normal junto à Justiça, mas o MPF vai se manifestar só daqui a algum tempo, quando for demandado pelo juízo. Deu para entender isso? Olha que interessante. Então, assim, como analista judiciário do TRT, e aliás eu ocupava a função de assessor de juiz do trabalho titular, ali, em relação a trabalho de assessoria, porque no MPF eu também exerço o mesmo trabalho, o ritmo de minutas, o ritmo de processos que deveriam ser analisados, eram praticamente um ritmo, mas muito acima. Muito acima. Então, assim, sem contar que dependendo da unidade jurisdicional que você for lotado no TRT, da vara do trabalho, por exemplo, se for uma vara pequena, provavelmente você vai ser demandado para exercer várias funções, justamente pela escassez de servidor. Então eu fazia assessoria em audiência, secretariava audiência, eu fazia assessoria direto nos processos, de análise de processos junto ao magistrado, eu fazia serviço de secretaria, eu atendia público.
Então, numa vara pequena, ainda que você seja analista judiciário, você não tem como se furtar a não atuar em diversas frentes. E, de uma certa forma, isso te sobrecarrega, isso é estressante. Ainda que para mim fosse gratificante, porque eu queria aprender e evoluir. Mas tinha um preço, tinha um custo, que era um ritmo de trabalho muito mais intenso. Então, o ritmo de minutas que deveriam ser produzidas diariamente era, sem sombra de dúvida, muito maior do que o ritmo atual. Sem contar com a questão das metas do CNJ, que fazem com que as varas, e aí isso aí no âmbito de todo o judiciário, não só na Justiça do Trabalho, as varas precisem cumprir metas que, muitas vezes, priorizam somente a celeridade. Determinadas metas priorizam a celeridade. Isso faz com que o ritmo seja mais intenso. Em relação ao MPF, não existem metas a serem batidas. Não existem metas. Existem situações em que o processo não pode se encontrar. Então, por exemplo, a corregedoria que analisa a saúde do ofício, que o ofício é a unidade onde atua o membro do Ministério Público. É como se fosse equivalente à vara. Então, o ofício tem toda uma estrutura de um gabinete. Eu faço parte do ofício, da assessoria de um gabinete. Então, a corregedoria do Ministério Público analisa a saúde do ofício com base em situações que o processo não deve se encontrar. Por exemplo, um inquérito policial não pode estar parado 6 meses, por exemplo. Entendeu? Então, é uma situação negativa que o processo não pode se encontrar. Então, mas isso não demanda ranking, não gera prêmio disso, prêmio daquilo. E, de uma certa forma, não faz com que aquele ritmo seja tão intenso. Sem contar por essa questão de que não há o represamento de demandas. Então, considerando a remoção nacional, a possibilidade de remoção nacional te dá uma liberdade enorme, e considerando que o ritmo de trabalho possa ser exercido com muito mais tranquilidade em relação dentro do MPU, isso para mim, por si só, gera uma vantagem muito maior em relação ao judiciário, na qualidade de servidor. Agora, como eu falei, de maneira nenhuma quero ser ingrato, dizer que não gostei de trabalhar no TRT, pelo contrário, foi realizado um sonho ali, mas eu senti na pele os dois ritmos, então eu tenho autoridade para dizer isso. Aliás, eu já trabalhei no Poder Judiciário, no Poder Executivo, no Ministério do Trabalho e atualmente no Ministério Público da União. Então eu conheço, com exceção do Legislativo, só faltei trabalhar no Legislativo. Mas eu posso dizer que, comparando os ritmos, hoje eu tenho mais qualidade de vida, graças a Deus por isso, porque o ritmo processual é infinitamente, o fluxo processual, o acervo processual é infinitamente menor. Então isso faz com que para mim tenha valido muito a pena. Os colegas que já são da Justiça do Trabalho, que possam estar nos ouvindo neste momento, com certeza poderão confirmar que o ritmo é intenso. Agora, como eu falei, não quero ser hipócrita nem ingrato. Há uma diferença que para mim o judiciário é melhor. Na minha realidade, no Poder Judiciário, principalmente na Justiça do Trabalho, tem muito mais possibilidades de funções comissionadas, chamadas F6, do que no MPU. Então, lá no Judiciário, eu ocupava uma F6, que era um acréscimo remuneratório legal, mas também te dava um acréscimo de trabalho também bem legal. E no MPU não tem função comissionada. Não tem função comissionada. Porém, na lotação onde eu estou, eu recebo adicional de penosidade, que o valor acaba se aproximando bastante de uma FC. Então, para mim, efeitos práticos remuneratórios, não teve muita diferença. De todo modo, o que eu quero dizer para vocês é que valeu a pena trocar o TRT pelo MPU. Hoje, com a experiência que eu tenho das duas vivências, se eu estivesse no TRT e saísse o concurso do MPU, eu me prepararia para o concurso do MPU, porque quem estuda para TRT, quem estuda para TRF, quem estuda para TRE, estuda para o MPU. Implicitamente, indiretamente, estuda para o MPU. Porque todas as disciplinas desses concursos que eu falei estão abrangidas no concurso do MPU. Então você vai acrescentar direito militar, direito penal militar, melhor dizendo, ou direito processual penal militar. O restante, todas caem. Foi por isso, aliás, que eu me preparei para o MPU fazendo uma adaptação no meu cronograma e deu certo. Então acredito que pode dar certo para você também. Então valeu a pena trocar o TRT pelo MPU. Valeu a pena e
E diante disso, eu senti a necessidade de passar para vocês essa perspectiva, porque pode ser a dúvida de muitos que estudam para a TRT, ainda mais num período que alguns editais estão publicados, mas não tenha dúvida de que em relação à qualidade de vida, ritmo de trabalho, perspectiva de remoção, de voltar para sua terra natal, o MPU vai te proporcionar muito mais opções. Tá bom, pessoal? Então, assiste aqui, se você ainda não assistiu, o vídeo que eu falo sobre por que eu troquei o TRT pelo MPU, e a conclusão disso tudo você já sabe que valeu a pena ter feito essa troca. Vem comigo e seja mais um na posse.